de volta aos nossos circuitos. Vamos fazer mais alguns exemplos para completar a última aula que nós vimos alguns circuitos resistivos, né? Não calculamos ainda muitas resistências equivalentes e tudo isso, mas vamos ver mais alguns circuitos de exemplo. Então, eu vou considerar alguns exemplos e um deles seria, eu tenho uma coleção, primeiro exemplo, uma coleção de resistores. Por acaso eles estão aqui em paralelo, né, da forma que a gente mostrou, e nós queremos saber qual é a corrente total que passa por esse circuito. A maneira de fazer isso, tem duas alternativas para fazer isso. Ou eu pego e calculo a resistência equivalente, mas nesse caso, se eu calcular a resistência equivalente, que como eu falei para vocês, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, eu vou substituir essas três por uma resistência só, né? E aí eu vou ter que essa resistência equivalente vezes I é epsilon. Portanto, epsilon dividido por essa resistência, que é 1 sobre a resistência equivalente, que é a soma do inverso das resistências, é igual à corrente. Então, eu posso determinar a corrente. Mas, nesse caso, eu determino a corrente total. Eu não sou capaz de determinar quanto de corrente está passando por cada circuito. Mas, se a gente fizer isso, determinando a resistência equivalente, calculando a corrente total, eu tenho qual é a corrente total, que, obviamente, ela é igual a isso, como eu já calculei com vocês mentalmente, para que a gente exercite o intelecto. Então, novamente, me acompanhe, epsilon é igual a I vezes a resistência equivalente. Portanto, epsilon dividido pela resistência equivalente, portanto, é epsilon vezes 1 sobre a resistência equivalente, é a corrente. Mais 1 sobre a resistência equivalente é a soma de 1 sobre cada uma das resistências. Então, I é igual a epsilon vezes a soma das resistências. Isso me dá a corrente total. Mas eu posso aplicar aquilo que eu ensinei para vocês, que é chamar a corrente no circuito 1 de R1, R2 e 3, não é isso? E ir percorrendo agora cada malha aqui. Como cada uma dessas resistências está ligada por um condutor, que em princípio está ao mesmo potencial, ligado à fonte, então eu estou aplicando a mesma diferença de potencial para todos os resistores. Então eu posso olhar agora individualmente cada resistor. O resistor 1 vai passar para ele uma corrente que é compatível com a lei de Ohm para ele, que é a diferença de potencial ε0 da fonte dividido por R1. Por I2 vai passar uma corrente que é ε0 ou epsilon aqui, dividido por R2. E pelo resistor 3 vai passar uma corrente que é ε0 dividido por R3. Tá certo? Porque todos estão submetidos à mesma diferença de potencial, então uma alternativa de fazer é você olhar a corrente em cada um deles. Só que a corrente I, ela tem que ser igual à soma de I1 mais I2 mais I3, não é? Porque eu pego aqui, junto tudo isso nesse mesmo nó. Isso aqui é o mesmo nó aqui praticamente. Portanto, se eu quiser saber a corrente total agora, eu tenho que somar todas essas. Somando todas essas, basta você colocar ε0 em evidência. Colocando o ε0 em evidência, fica que a corrente total é ε0 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, que é exatamente o valor que eu tinha se eu tivesse calculado a resistência equivalente. Então, esse é um exemplo de resistor, aqui, resistores em paralelo, que a gente resolve dessa maneira. Novamente, eu estou fazendo uma conta, um exemplo, com valores literários para gerais, e você pode colocar valores numéricos que você quiser para testar. Um segundo exemplo já é um pouco mais complicado, porque eu coloquei vários resistores e várias fontes distribuídas no circuito. Então, aqui eles estão distribuídos. E, como eu disse, eu tenho que nomear as correntes, né? E tenho que nomear também as malhas. Então, eu chamei I1, essa corrente que passa por aqui, I2, a corrente que passa por aqui, né? E provavelmente I3, a corrente que passa por aqui, e separei em duas malhas, uma malha aqui, uma malha aqui. E agora eu tenho que aplicar a lei das correntes, a lei dos nós. Então, aqui eu tenho, se você olhar nesse nó, eu tenho I1 chegando
e 2 saindo, e I3, I2 e I3 saindo. Né? Faltou aqui no desenho o I3, mas o I3 vem para baixo. Então, I1 tem que ser igual a I2 mais I3. E aí, aplicando a lei das malhas, eu vou ter R1, I1, mais R2, I3, tá certo? Mais ε2, mais R1, I1, menos ε1 igual a zero. Então, eu aplico a lei das malhas aqui, eu tenho essa equação. Aí eu aplico a lei das malhas para esse outro. Então, eu tenho R1 e 2, tá certo? Mais ε3, mais I2 R1, menos ε2, menos I2 R2 e 3, igual a zero. Então, eu tenho essa segunda equação. Então, agora, usando as malhas e o nó, eu tenho novamente 3 incógnitas para descobrir desse circuito, que são as correntes I1, I2 e 3, e 3 equações. E eu vou ter que resolver essa situação. Aqui, então, para melhorar um pouco, eu vou fazer um exemplo numérico. Eu vou imaginar que o valor da resistência R1 é 1 ohm, o valor da resistência R2 é 2 ohms, e eu vou imaginar que ε1 é uma fonte que introduz 2 volts, ε2 e ε3, lembrando que tem um ε3 aqui, ambos introduzem 4 volts. E aí, se eu resolver esse sistema de equação, eu tenho um valor da corrente para cada. Então, I1 é 3/2 de ampere, I2 é 9/4 de ampere e I3 é menos 3/4 de ampere. Isso significa que nesse circuito, o I3, ele tem, na verdade, uma direção contrária àquela que eu adotei, porque eu adotei indo para baixo, da maneira que eu escrevi a lei das malhas. Tá certo? Muito bem. Então, esse é mais um exemplo. Existe um exemplo muito interessante que é chamada ponte de Wheatstone. E ela tem vários resistores e ela é utilizada quando eu quero determinar uma resistência. Então eu tenho 2 pontos, ela é exatamente como está aqui. Ela tem uma fonte, tem uma resistência que faz parte da fonte, que não é importante aqui, ela gera uma corrente. E aí essa corrente chega aqui, ela é dividida. E a gente pode mostrar, eu vou deixar como exercício para vocês, que quando o potencial no ponto A e o potencial no ponto B são iguais, o produto das resistências opostas são iguais. Então, normalmente, eu conheço 3 resistências e vou determinar a 4ª resistência. Para isso, normalmente eu tenho uma ponte, eu coloco o valor da resistência que eu vou determinar. E eu vou variando uma resistência até zerar a diferença de potencial nos outros pontos. Quando zera a diferença de potencial nos outros pontos, eu sei calcular quem é a minha resistência X. Você pode considerar malha, correntes, é tão fácil, é um circuito como os outros, né? Existem várias formas de resolver esse problema, porque você pode imaginar isso como sendo um circuito, simplesmente o circuito calcule a resistência equivalente disso aqui, não é? E você acaba resolvendo qual é a corrente que passa, aí resolve essa malha e obtém o resultado. A ponte de Wheatstone é um exemplo importante porque ela permite você determinar, ela é o que se usa para você, se eu determinar o valor de uma resistência. Se eu te der uma resistência, um componente eletrônico é uma resistência, e uma ponte de Wheatstone, você consegue determinar qual é o valor daquela resistência sem ter que medir correntes, só medindo diferença de potencial, que normalmente é mais fácil. Colocar um voltímetro entre 2 pontos é mais fácil do que ter que colocar um voltímetro e um amperímetro e medir qual é a corrente que passa naquela resistência. Aqui eu vou fazer um exemplo muito interessante, muito criativo, que é o cálculo de uma resistência equivalente. Também é um exemplo de circuito, aliás, um exemplo bastante interessante de circuito. E nós temos a seguinte situação física. Nós temos um cubo, onde em cada aresta do cubo tem uma resistência. Então, estou vendo um cubo, aqui todo mundo enxerga o cubo, e por cada aresta do cubo, em cada uma das arestas, tem um valor de uma resistência, que é igual. Estou assumindo que é a mesma resistência. É como se você fizesse um cubo de fio. E a pergunta que a gente faz é,
qual é o valor da resistência entre dois pontos opostos pela diagonal do cubo. Esse problema tem várias formas de resolver também, mas tem uma forma muito criativa, que é você usar o fato de que, se você tiver um circuito que ele é simétrico, as correntes também terão que ser simétricas. As diferenças de potenciais também terão que ser simétricas. Então nós vamos imaginar aqui, esse ponto 1 e o ponto 8 são os pontos entre os quais eu vou determinar a resistência equivalente. E eu vou resolver por simetria. E depois você pode aí na sua casa tentar resolver de outra forma. Então vamos olhar primeiro a simetria. Deixa eu começar colocando um número para cada vértice desse cubo. Então esse aqui é o vértice 1, esse é o vértice 2, esse é o vértice 3, esse é o vértice 4, esse é o vértice 5, esse é o vértice 6, 7 e 8. Então, para quem está olhando aqui no vértice 1, o vértice 2, o 3 e o 6 são totalmente equivalentes, não são? Se eles são totalmente equivalentes, porque, veja, tudo é simétrico. Eu estou usando aqui os chamados elementos de simetria. Elementos de simetria são coisas que tornam o seu sistema físico invariante. Então, se eu sair do vértice 1, tanto faz eu ir até o vértice 3, até o 2 e até o 6, eu tenho que chegar a um ponto totalmente equivalente do circuito. Portanto, por simetria, os vértices 2, 3 e 6 são totalmente equivalentes. Se eles são totalmente equivalentes, eles têm que estar obrigatoriamente no mesmo potencial. Se eles estão no mesmo potencial, é como se eles estivessem todos no mesmo ponto num circuito elétrico. Aliás, essa é uma dica interessante. Pontos que estão no mesmo potencial é como se estivessem ligados por condutores. Então eu vou pegar o ponto 3, 6 e 2, imaginar que é um único ponto do sistema. Eu saí do ponto 1, eu tenho uma resistência R, todas elas aqui têm um valor R, tá bom? Já está escrito aqui no enunciado do exemplo. Então, eu saio do 1, eu tenho uma resistência R ligando o 3, uma R ligando ao 6 e uma R ligando ao 2. Como 2, 3 e 6 são totalmente pontos equivalentes do ponto de vista elétrico, eles estão no mesmo ponto. Então, eu botei uma resistência que sai de 1 vai ao 2, uma que sai do 1 vai ao 3 e uma que sai do 1 vai ao 6. Mas do ponto de vista elétrico, todos esses pontos são o mesmo, porque eu usei a simetria. Muito bem, mesma coisa do 8. Se eu começar do 8, 7, 4 e 5 são totalmente equivalentes. Então, 7, 4 e 5 são totalmente equivalentes do ponto de vista de simetria, do ponto de vista de potencial elétrico. Não importa como as coisas vão acontecer aqui. Se circular a corrente por isso, esses pontos terão que ter o mesmo potencial. Portanto, se eles estão no mesmo potencial, eletricamente falando, é como se eles fossem o mesmo ponto ligados por um condutor. Então, é como se todos estivessem no mesmo ponto do circuito. E do 8 a cada um deles tem uma resistência R. Bom, agora resta o que liga esses pontos aos outros. Então, entre o ponto 2 e o ponto 7, tem uma resistência. Então, entre o ponto 2 e o ponto 7, eu pus uma resistência. Entre o ponto 2 e o ponto 4, tem uma resistência. Botei outra resistência. Então, entre o ponto 2, 7 e 4, tem uma resistência. Entre o ponto 3, não é isso? Tem uma resistência para chegar no 4 e uma para chegar no 5. Então, tem mais duas resistências. Então, já tem duas mais duas. E agora o mesmo com o ponto, para você chegar do ponto 5 ao ponto 6, né, também tem uma resistência aqui e outra aqui, e assim por diante. Então, é como se eu tivesse esse cubo de resistência, é como se fosse, saindo desse ponto, 3 resistências em paralelo que chegam no mesmo ponto, 6 resistências em paralelo que chegam no outro ponto, e outras 3 resistências em paralelo que chegam no ponto 8. Vou repetir mais uma vez. Todo mundo entendeu que esses pontos são equivalentes. Aí eu tenho que olhar no meu cubo e ir conectando o que conecta esses pontos. Então, do ponto 1 ao ponto 2 eu tenho uma resistência, do ponto 1 ao ponto 3 eu tenho uma única resistência, e do ponto 1 ao ponto 6 eu tenho uma única resistência. Então, isso dá essas 3 resistências.
Mesma coisa começando do ponto 8, voltando para o 4, para o 5 e para o 7. Mas entre agora o 4, né, entre o 4 e, por exemplo, o 3, tem que ter, né, entre o ponto 4 e o ponto 3 tem uma resistência. Vamos começar do 2. Do 2 eu tenho uma resistência chegando ao 4 e tenho uma outra chegando ao 7, que sai do 2. Então eu tenho que pegar duas. E assim por diante com todos, com o 6 e com o 3. Não é que sai daqui. Eu tenho que associar duas resistências com cada um para chegar nos outros pontos. Então esse cubo é totalmente equivalente a essa configuração. A resistência equivalente desse, né, ela é, na verdade, a resistência dividida por 3, porque 1 sobre equivalente é 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Quando eu inverto tudo, é R sobre 3. Esse aqui é R sobre 6, a resistência equivalente. E esse aqui, de novo, é R sobre 3. Então, somando tudo, esse cubo de resistência é como uma resistência R sobre 3, mais uma R sobre 6, mais uma R sobre 3. E a soma delas dá 5/6 de R. Se você tentar resolver esse problema utilizando malhas e nós ou qualquer outra forma, pode ser muito difícil, mas é possível. Você pode tentar métodos alternativos para resolver. Esse é um problema desafiador, que se você não usar simetria também nos circuitos elétricos, você vai ter um tempo mais quente para resolver o problema. Muito bem, o que nós fizemos na aula de hoje foi resolver mais alguns exemplos de circuitos. Vimos muito en passant a ponte de Wheatstone e vimos alguns circuitos mais complicados. Com isso, nós terminamos essa parte dos circuitos resistivos. Agora nós queremos colocar nos circuitos capacitores e indutores junto com as resistências, dando origem a fenômenos elétricos e magnéticos que são fantásticos. Isso nós vamos ver na próxima aula.